Muito boa tarde, bem-vindos ao Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, nas rádios da região. Como sempre, temos neste programa uma entrevista e hoje conversamos com o Dr. Joaquim Morato, presidente do IPP, Instituto Politécnico de Porto Alegre. Uma conversa a não perder aqui no Espaço Cima, já a seguir. Esta semana vamos entrevistar o Dr. Joaquim Morato, presidente do IPP. Joaquim Morato tem 47 anos e é casado, doutorado em Ciências Económicas e Empresariais pela Universidade da Extremadura, em Espanha, e pós-graduado em Gestão Estratégica de Instituições do Ensino Superior pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. É desde 2009 presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, foi também administrador do mesmo instituto, no qual é professor desde 1996. É professor coordenador da ESTG, do IPP, tendo sido ainda coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade, do Sistema de Gestão Estratégica e do Mestrado de Empreendedorismo e Gestão de PME do Instituto. Coordenou o estudo de caracterização dos parques empresariais do Norte Alentejano e Extremadura e das relações económicas. Joaquim Morato, atual presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, foi a 4 de dezembro do ano passado eleito presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, sucedendo a João Sobrinho Teixeira na liderança do órgão representante dos 15 institutos politécnicos e 5 escolas politécnicas não integradas portugueses. O mandato tem uma duração de 2 anos. Senhor Soutor, muito obrigada por nos ter recebido. Antes de mais, queria lhe dar os parabéns por este seu novo cargo. Na introdução que eu fiz a esta nossa conversa, mencionei alguns aspectos do seu currículo, mas gostaria que voltássemos um bocadinho atrás no tempo e que nos desse a conhecer o cidadão Joaquim Morato. Pois, o que eu agradeço as referências que fez, mas na minha opinião não são essas de facto as mais importantes. Eu vejo-me não tanto pelo aquilo que disse, mas por alguém que é aqui do distrito, que nasceu em Monforte, que estudou em Porto Alegre, que fez o ensino secundário e que por razões de progressão profissional e académica teve que se ausentar aqui da região, como tantos porto-alegrenses e tantas pessoas do interior deste país que ao longo das décadas, para poder evoluir em termos académicos, teve que sair das suas terras. Muitos não voltam e eu acabei por estar uns anos a trabalhar em Cascais e depois encontrei a oportunidade, através do Instituto Politécnico de Porto Alegre, de regressar aqui à região. Portanto, fiz aqui um intervalo, mas sobretudo o que eu procuro e onde me sinto bem é fazer aquilo que gosto, e tenho participado em muitas atividades. Por exemplo, se calhar pouca gente sabe, talvez os da minha idade ou mais velhos saberão, mas que eu tenho um gosto especial pela música e que ainda hoje integro uma orquestra ligeira e, portanto, eu e o meu saxofone ainda fazemos. Mas faz espetáculo? Por exemplo, na próxima sexta-feira, nas noites de verão em Monforte, a orquestra, onde eu vou participar, vamos ter um concerto. Portanto, é uma atividade que eu não prescindo, que me sinto muitíssimo bem, em primeiro lugar porque é recuperar um convívio entre várias gerações e de pessoas que estão muito próximas, que são da minha vila. Conseguimos ter naquele grupo, por exemplo, 3 gerações, o avô, o filho e o neto. É muito bom ter este tipo de atividade, de hobby. Depois também procuro dar o meu contributo, agora ainda muito pequenino, porque o tempo é mesmo muito pouco, mas tenho participado, quer nos bombeiros, nos órgãos sociais dos bombeiros voluntários de terra, na mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia, enfim, de outras atividades, por exemplo, ligadas
à Igreja, aqui do Conselho Económico da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, numa fundação em Elvas, enfim, vou procurando dar algum contributo na medida da minha disponibilidade e competência para tentar, porque me vejo e sinto-me muito bem nesse papel. Depois o outro profissional, bem, esse profissional aconteceu, não sei se bem ou mal, mas aconteceu e está a acontecer todos os dias e procuramos fazer bem aquilo a que somos chamados. Pelo menos fazer tudo o que temos, depois os outros julgarão a seu tempo, não é? Mas a música, quando era jovem, tinha esse gosto pela música, essa paixão, nunca pensou que a música poderia ser a sua profissão de futuro? Sim, claramente, pensei, tinha ali dois amores, um era a música e o outro o futebol. E tinha grande dificuldade em decidir em alguns fins de semana que tinha que jogar futebol e que tinha a música. Eu pertencia aqui à banda musical Euterpe durante muitos anos, toquei na banda, estudei no conservatório aqui em Porto Alegre nos anos 80, estive no início do conservatório, ainda tive aulas em Castelo Branco no conservatório, portanto sou dessa geração em que cresci a partir dos 12, 13 anos que aprendi e comecei a ser executante de saxofone. A minha adolescência, enfim, foi já feita também com a música, sempre por perto. E houve um momento em que eu pensei seriamente em ser músico profissional. Eu ingressei na Academia Militar por opção, quis ir para a Academia e a determinado momento entendi que não era bem aquela a minha vocação e saí da Academia. E ainda fui prestar provas para a banda do Exército, em Queluz, e que depois não pude ser admitido, porque a razão que me foi invocada era que, como era ex-cadete da Academia, não podia ingressar ali como soldado, e portanto acabei por desistir dessa ideia, mas é algo que eu gostaria muito. Eu tenho um gosto muito grande pela música. Sempre que posso, pego no saxofone e estou ali o tempo que for. Eu esqueço-me das horas. Não consigo estar uma manhã ou uma tarde, podia estar 2, 3 dias seguidos. Eu não tenho... A música não me cansa, não é? Sinto-me muito bem, embora o tempo, enfim, não ajude para que pratique o que gostaria, mas é uma área, para mim, muitíssimo boa, que vou procurar conservá-la comigo até aos meus últimos dias. Falou aí há pouco em futebol. Também tinha assim grandes atributos no futebol como tem na música? Não sei, olha. Jovenzinho jogava aqui nos júniores do Estrela, de Porto Alegre, e depois andei por aí, nas equipas do Distrital, na minha terra. Era o ponta de lança da equipa. Marquei uns golos, mas pronto, provavelmente não tinha a qualidade necessária para ir para os grandes clubes. Mas andei por aqui, gostava muito e tive que interromper essa atividade só quando tive que sair para Coimbra estudar, interrompi quer a música, quer o futebol. Depois, quando regressei aqui à região e à minha terra, retomei quer a música, quer o futebol. Pronto, e retomar o futebol, já depois como veterano, dá mau resultado. E, portanto, foi aí que parti um braço, parti uma perna, enfim, só tive, assim, estas desgraças, mas eu procuro, sobretudo, colocar em primeiro lugar, ou pelo menos dar um espaço importante da vida a estas atividades. E a poder estar junto dos nossos amigos de infância, outros mais recentes, não importa, mas ter aqui... eu sei que se estou no grupo do futebol tenho um conjunto de pessoas que não tenho depois na música, ou alguns poderão ser comuns, mas serão outros, a maioria, e que depois, se eu estiver nos bombeiros, tenho outros. E, quer dizer, há aqui um conjunto de atividades, ou de hobbies, ou de diversões, seja o que for, que se complementam e que nos enriquecem, não é? E eu sinto essa grande diferença, e essa foi uma das razões que me levou a decidir não ficar onde estava, a trabalhar e voltar aqui para esta região. É porque, de facto, temos a vida pessoal e, em termos de sociedade,
o exercício da cidadania muito mais completa, não é? Mais preenchida, sentimos-nos muito úteis, não é? E foi isso que me trouxe e o que eu procuro continuar inserido, embora, como falou, a presidência do Instituto, em acumulação com a presidência do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, não me deixa, de facto, muito tempo. Eu normalmente costumo perguntar aos nossos convidados quais são os seus hobbies, porque normalmente têm todos uma agenda completíssima, mas o senhor, pronto, já percebi que realmente a música é dos principais hobbies que tem. Mas diga-me, depois de um dia de trabalho, um fim de semana assim mais calmo, o que é que realmente lhe apetece fazer? Olha, é mesmo isso. Eu sempre que encontro eu não consigo, e a minha mulher diz-me isso muitas vezes, eu não consigo chegar a casa e ficar sem nada para fazer. Não consigo, é impossível. Não consigo estar 5 minutos, isto pode ser muito mau, mas não consigo estar 5 minutos sem fazer nada. Nem a ver televisão. É isso que fico inquieto, tenho que estar a fazer alguma coisa, sinto que o tempo não está a ser devidamente aproveitado. Mas isto tem a ver com o ritmo dos nossos dias e, portanto, o ritmo que imponho a mim próprio durante o dia, depois tenho alguma dificuldade de desligar, não é? E ainda vou com aquela embalagem e quero estar a fazer alguma coisa. Então, quando isso acontece, quando estou assim um pouco estressado e tenho algum tempo, procuro fazer sempre alguma coisa, ou na leitura. Normalmente a minha primeira tendência é agarrar o trabalho, há sempre coisas para fazer e, portanto, vou logo para aquele lado. Ou então é a música que eu procuro, porque é algo individual que depende só de mim. E em casa já devem estar habituados, não protestam com o barulho. Não, fecho tudo, fico isolado. Uma das minhas filhas diz-me: comigo podes abrir, podes vir até aqui para o meu quarto tocar, que não faz mal. Portanto, também gosta, mas é algo que eu tenho ali o domínio completo. Portanto, não é? O instrumento não se nega, eu pego no saxofone, toco quando quero e me apetece e liberto-me. E é algo que há um pouco de esforço físico, não é? E esse esforço físico também ajuda muito a libertar o stress e depois a música também nos dá assim uma calma da mente muitíssimo boa, dá-nos um equilíbrio, devolve-nos o equilíbrio. Penso que também uma disciplina, não é? É. E portanto, eu normalmente, quando tenho algum tempo, o meu refúgio é para isso. Se não for esse, ou é para fazer algum desporto, ou uma caminhada, ou alguma corrida, ou alguma coisa desse género, mas já não é tão regular. Gostaria que fosse mais, mas já não é tão regular. No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Nosso doutor, há pouco na apresentação que fiz, vi que o senhor fez o seu doutoramento e também uma pós-graduação em Espanha. Porquê? Porquê que escolheu a Espanha? Olha, é muito simples. O meu orientador, até é português, é da Universidade de Évora, o professor de Canto, já se jubilou, o professor António Pinheiro, quem tenho uma estima, uma amizade e uma admiração também muito grande, e era ele o meu professor e o meu orientador. Mas aconteceu que, em determinado momento da minha vida, eu era cofundador da Escola Superior Agrária em Elvas. Eu e mais 5 colegas fomos fundar a escola, erguer a escola, começá-la e organizá-la. E estava em instalações mesmo junto à autoestrada e Espanha. Até entre Elvas e Badajoz. Portanto, estava ali a 5 ou 6 quilómetros de uma universidade, não é? Que era a Universidade da Extremadura, isto nesta altura, em 96, 97. Que ainda eram raros aqueles que iam fazer doutoramento a Espanha ou a outros países, eram muito raros. E, portanto, eu, nessa altura, como estava ali a 6 ou 7 quilómetros,
e não tinha possibilidade de ter dispensa de serviço. Portanto, teria que, se eu queria estudar, tinha que estudar e acumular com o trabalho. Portanto, foi por uma questão de proximidade. Foi por uma questão de proximidade e, portanto, organizei as coisas. Conheci um professor que acabou por ser o meu orientador também, espanhol, com o meu orientador português, conciliámos as coisas e eu tinha maior facilidade de dar ali um saltinho em 5 minutos, ter as aulas do lado de lá, voltar a trabalhar, conseguir conciliar as coisas, o que não seria tão fácil se tivesse optado por outra universidade mais distante. E, portanto, acabei por fazer aí por essa razão. Doutor, falando agora do IPP, gostaria que nos explicasse a sua composição, a sua orgânica. Bem, o Instituto Politécnico de Porto Alegre foi organizado com uns serviços centrais, que no fundo são os serviços comuns, que é a cabeça, digamos, do povo, onde tem a máquina, digamos, administrativa, financeira, académica, órgãos de suporte e a presidência do Instituto. E depois tem um outro serviço, que é o Serviço de Apoio ao Estudante, o Apoio Social, os Serviços de Ação Social, que é responsável pela gestão da alimentação, do alojamento e de outros apoios sociais, de bolsas, etc. E depois tem 4 unidades operacionais, são as 4 escolas, 3 em Porto Alegre e 1 em Elvas. A de Elvas é a Escola Superior Agrária, que é a mais recente, nasceu em 94, começou a atividade em 96. Depois temos 3 escolas em Porto Alegre, a mais antiga no Instituto, a Escola de Educação, a Escola Superior de Educação, depois a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde. Embora a Escola Superior de Saúde seja a mais antiga em atividade, mas é a mais recente dentro do Instituto, porque só já nos anos 2000, 2002, se não me engano, é que foi inserida no Instituto. E, portanto, temos 4 escolas. E esta é a organização. E temos tido uma evolução em cada uma delas, algumas derivas, em função da realidade, do contexto, da procura, das necessidades. Não é? Mas como é que elas estão neste momento? Vamos ver, estão muito diferentes do que eram. Isso eu não tenho qualquer dúvida. A escola agrária tem sido uma escola que nasceu para não ser a 8ª escola superior agrária do país. Não nasceu para ser mais uma escola. Até porque havia já uma resposta suficiente em termos de formação formal na área da agricultura. Não era assim. A escola surgiu para ter um projeto diferente, quer em formação, quer no modo de administrar. E, portanto, tem sido uma escola pioneira. O que tem feito é criar qualquer coisa que não há, qualquer coisa de novo. Então, criou há 10 anos o conceito de enfermagem veterinária, que não existia em Portugal. Criou e desenvolveu, mas rapidamente, como teve sucesso, foi replicado por todo esse país e satura o mercado. E, portanto, não compensa em Portugal, de facto, apostar na inovação e criar coisas novas, porque o país permite rapidamente replicar-se e depois saturar o mercado e não nos deixar fazer coisas boas, porque fazer um curso bom não é como cogumelos, não é? É qualquer coisa que demora muito tempo. Precisamos de construir, de encontrar recursos humanos, precisamos de os formar, de os qualificar, precisamos de equipamentos, precisamos de tudo isto que leva o seu tempo. E, portanto, precisávamos de estabilidade. E o nosso país é inimigo desta estabilidade. Apostámos, por exemplo, na equinicultura. Ainda é o único curso no país. Mas eu estou convencido que é o único porque, de facto, é um curso que não é fácil. E que existem condições especiais, tem exigências especiais e que, talvez por isso, não temos mais cursos, porque senão já estaria também por aí por esse país. E a forma, portanto, mesmo na agronomia, nós não temos os recursos próprios, nós não temos as herdades e os animais e etc. sob a nossa gestão, como tem outras escolas. Nós temos parcerias com os agricultores em que trabalhamos nos próprios terrenos e com as próprias alfaias agrícolas e etc. Os agricultores é um conceito diferente de aprender e também de áreas novas. A escola agrária nasceu e é nesse sentido que tem evoluído. Não é uma escola tão grande como nós gostaríamos. Também desenvolveu-se
contraciclo na evolução que temos tido da agricultura, não é? Temos tido cada vez menos gente na agricultura, portanto também menos gente interessada na procura desses cursos. E, portanto é uma escola pequena, mas muito especializada e com um conceito muito interessante. A Escola de Educação é uma escola, como nós sabemos, que nasceu para ser a escola de formação de professores, não é? E foi durante muitos anos, hoje não é. Hoje a formação de professores deve corresponder a cerca de 10% do que é a escola. Já não tem, a designação já não diz muito com o que é na realidade da escola. E a escola fez derivas. Porque as pessoas já não encaram essa profissão como sendo uma boa profissão de futuro, não é? Eu estou convencido, é daquelas profissões, claro, que nunca há de acabar e que mais tarde ou mais cedo devemos ter um reforço. Portanto, não devemos abandonar essa área, devemos manter recursos nessa área, mas temos que ir à procura de outros. E esses outros levam algum tempo, porque nós podemos imediatamente avançar por determinadas áreas, mas depois a seu tempo perceber que não é bem por ali e ir encontrando um caminho certo. E é isso que nós estamos a fazer, quer na educação, quer na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Já a saúde é mais estável, não é? Era enfermagem em Penas, temos a higiene oral, que também é um curso que só existe na Universidade de Lisboa, e estamos a fazê-lo em parceria também com a Universidade de Lisboa, mas é uma escola mais estável em termos de oferta formativa. Também é uma área que também está mais saudável, digamos assim, neste momento. Portanto, as nossas maiores preocupações neste momento é a mudança muito profunda que tem sido e que vai continuar a ser feita nas duas escolas maiores do Instituto, que é a Educação e a Tecnologia e Gestão. E, portanto, é aí que nós estamos a trabalhar. Estamos a construir um novo projeto educativo, científico, cultural e desportivo para todo o Instituto. E estamos a procurar, obviamente, não podemos esquecer aquilo que somos e aquilo que temos, e os recursos que temos à nossa disposição, mas, sobretudo, estamos a chamar os parceiros da região, quer em termos privados, quer públicos, quer as empresas, quer as autarquias, quer outras instituições, quer cariz social, e também a quem está a montante e a jusante. Ou seja, temos que falar com as escolas secundárias, escolas profissionais, os centros de formação, enfim, um conjunto de parceiros. Estamos agora a desenvolver esse processo para identificarmos claramente quais são as necessidades presentes e futuras da região. Ou seja, em que é que se vai apostar? Há uma área que nós entendemos já e que na plataforma Alto Alentejo 21 ficou claro e mereceu consenso, que é a área da bioenergia. E nós, essa área, estamos a desenvolvê-la já. Este ano vai abrir um curso precisamente nessa área. Exatamente. Nós vamos abrir o curso, portanto, propusemos esse curso, criámo-lo, está aprovado, vai avançar este ano, tem o patrocínio da Galp Energia e um outro conjunto de parceiros, e vamos procurar e vamos lançar um concurso público para a concretização de um projeto próximo agora nesta primeira fase de 2 milhões de euros só nesta área dos biocombustíveis. Portanto, essa é uma área que claramente todos os parceiros regionais entenderam que seria interessante. Poderia ser uma alavanca muito importante, principalmente para o setor agroalimentar, que é importante na nossa região. E por isso, essa é uma área que está perfeitamente definida. Mas há outras que nós precisamos de acertar. E é esse trabalho que nós vamos fazer. E, portanto, queremos fazê-lo com a região, não é? E queremos alterar a nossa oferta formativa sempre tendo no centro as necessidades da região. E fazer este percurso, que estamos a fazê-lo, não é? E não terá fim, com certeza, não é? Implica que haja modificação interna, que haja cursos que suspendemos e outros que surgem. É preciso reorganizar, e isto não é negativo. E o que eu lamento é que, por vezes, até na imprensa, apareça como um encerramento de um curso como uma coisa negativa. Eu lamento, mas não é negativo. O que nós fazemos é ajustar, procuramos ajustar a nossa oferta formativa
à região, àquilo que tem procura, àquilo que tem interesse, àquilo que o país, etc. Portanto, é isso que nós procuramos fazer. Temos uma estratégia que é de procurarmos ir ao encontro das necessidades da região, diferenciando-nos. Diferenciando. E certamente que num futuro próximo iremos ter novas ofertas formativas que vão rigorosamente ao encontro de determinados produtos, de determinados setores que nós temos na nossa região. E que não prescindimos de colar à oferta formativa todo um trabalho de investigação e desenvolvimento regional, de internacionalização e de um conjunto de parceiros. A oferta formativa só será desenvolvida se tivermos um conjunto de parceiros connosco, a dizer, é isto a participar na concepção do curso. Depois também, no desenrolar da oferta formativa, temos projetos, temos sítios para os estudantes poderem estagiar, desenvolver os seus projetos. É neste formato que nós estamos a trabalhar. Podem dizer, bem, mas isso vai ser uma grande transformação. Vai ser, é verdade. Mas eu prefiro que o Instituto seja um instituto até de menor dimensão, mas que seja sustentável. Em vez de andarmos permanentemente a querer ser grandes, coisa que é impossível, não temos a mínima sustentabilidade, andamos sempre, como costuma dizer, com o credo na boca, porque dependemos de coisas mínimas e efêmeras, portanto, não é por aí. A estratégia que nós queremos é que seja um instituto, pode ter menos oferta formativa, com certeza, mas que sejam ofertas fortes, com mais recursos e que tenham dentro de si a região. Quer dizer, que tenham esta vocação. Não é? Não tem que ser todos. Não é? Mas fala-se muito, doutor, no encerramento de alguns politécnicos. Não, isso eu não temo. Não me parece... nem sequer equaciono o encerramento de qualquer politécnico. Equaciono é que as instituições podem trabalhar de forma diferente. Portanto, nós constituímos e inserimos numa rede, há bem pouco tempo, que é numa rede de politécnicos do centro, que são 8 politécnicos, para fazer um conjunto de coisas comuns, em comum. Não é? É normal. Quer dizer, é muito difícil um instituto como o Instituto Politécnico de Porto Alegre ter uma estrutura forte para responder a projetos, para responder à internacionalização. É muito difícil, não temos estrutura, não temos capacidade para dispor de recursos, não é, efetos em quantidade e qualidade a essas áreas. Bom, mas já é mais fácil se nós nos juntarmos os 8 e termos aí uma boa frente. Por exemplo, nós temos um projeto que é o Erasmus Centro, que pouca gente conhece, mas é o maior projeto nacional de internacionalização. Foi considerado, em termos nacionais, o ano passado, como a melhor prática neste domínio. E o Erasmus Centro tem aproximadamente 300 dos nossos estudantes e recém-diplomados a irem para empresas na Europa, estagiar, e a virem para as nossas empresas da Europa, para as nossas empresas aqui na nossa região. Quer dizer, isto são 300 fluxos em cada ano, é muita coisa. E dar-nos uma visibilidade. Esse intercâmbio também é saudável, não é? Claro, é muitíssimo importante. Nós podemos trazer estudantes e recém-diplomados de universidades europeias para as nossas empresas aqui da região, não é? Não só aquilo que vêm a fazer, mas também aquilo que levam. Não é? A imagem, o conhecimento, são potenciais relações comerciais que ficam ali e que vão ser estabelecidas através destas pessoas. Portanto, são projetos interessantíssimos. E isso eu acredito que venha modificar um pouco do panorama da rede do ensino superior. E é bom que aconteça e que se fortaleça. Agora, não me parece que seja com o desaparecimento de instituições, porque as instituições não são demais. Isso já está perfeitamente demonstrado. A oferta formativa é que se tem que transformar e tem-se transformado. Nós, há pouco mais de 3 anos, tínhamos mais de 5.000 cursos. Hoje temos cerca de 3.000.
Portanto, fez-se aqui uma transformação tremenda. As pessoas ainda não se aperceberam bem, não é? Ainda estão a raciocinar com o que tínhamos e o que éramos há 3 a 4 anos atrás. Mas já não somos aquilo, somos outra coisa, completamente diferente. E acredito que dentro de mais 1 ano ou 2 as coisas também possam ser bem diferentes. Cooperação entre instituições é inevitável. Consórcios entre instituições. Fusões, não me parece que seja possível termos em Portugal muitas fusões. Tivemos a de Lisboa, que foi uma fusão natural. 2 universidades da mesma cidade que não se cruzam, que não têm quase nada em comum. E, portanto... Mas é considerado um caso de sucesso. Vamos ver. Não é? Vamos ver se é de sucesso. Não é, não é muito fácil ainda não 2 começou. reitores abrirem mão da sua universidade. Não, mas é que, repara, ali foi uma situação em que nada se justificava para que fossem 2. Não é? Nada se justificava. Porque, de facto, não tinham nada em comum. Não tinham nada em comum. Agora, o Politécnico de Porto Alegre com o Politécnico de Castelo Branco ou com a Universidade de Évora, nós vamos olhar para uma e para outra instituição e 80% ou próximo disso são comuns. E, portanto, aí haver uma relação de fusão, etc., era fazer desaparecer uma parte considerável da instituição. E, portanto, é isso que não me parece que nos próximos tempos isso possa acontecer. Mas nem mesmo, Soutor, numa altura em que os politécnicos enfrentam grandes cortes orçamentais, não vê, digamos que, o futuro destas escolas assim um pouco cinzento? Eu vejo um futuro com uma grande dificuldade. Isso vejo sem dúvida nenhuma. Nós temos estado a ver o nosso financiamento a ser cortado de forma gradual, todos os anos. E de forma muito acentuada. Não é? Nós, nos últimos 5, 6 anos, perdemos mais de 40% do financiamento. 40% do financiamento, eu tenho dito, não há setor neste país que tenha um corte tão grande. E, portanto, se toda a administração pública, administração central, regional e local, tivesse um corte semelhante, nós só podíamos ter superávit, não podíamos ter, neste país, nenhum déficit. E por isso temos feito uma adaptação. E por isso as nossas escolas já estão a viver e vão continuar a viver num sufoco muitíssimo grande. E que eu acho que não é tolerável, é impossível. Não é forma, nós temos o Instituto. Se é para continuarmos a ter este financiamento ou menor, o Instituto tem que se reorganizar. Não pode ter a estrutura que tem hoje. Mas também não são coisas que se façam num ano, não é? Portanto, nós temos hoje, que foi aberto ontem, à discussão, uma revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que dentro de 1 mês ou 2, com certeza, estará publicado, em Diário da República, o novo regime, e em consequência dessa alteração, e não só em consequência, mas vamos aproveitar, obviamente, essa revisão do regime jurídico, o Instituto vai dar início também a um processo de revisão dos estatutos do Instituto. E essa revisão tem como propósitos adequar a organização, a realidade do Instituto à nova situação, àquilo que nós queremos para o futuro do Instituto. Pode não passar, não tem que passar, eu penso que tudo deve ser equacionado, e tudo deve ser desprendido de quaisquer tabus e de conservadorismos. Nós devemos, sem qualquer problema, olhar para a instituição, olhar para aquilo que se quer da instituição, com as pessoas da região, pensar na instituição e organizá-la. E podemos fazer um conjunto de transformações que tornem a instituição mais leve, mais flexível, menos onerosa também, não é? E a cumprir a missão que nós entendemos que deve cumprir. Mas com certeza tem que haver aqui uma reorganização, porque não é possível mantermos tudo como está e cada vez com menos dinheiro. No espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos.
Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Doutor, deve ser ainda um pouquinho cedo, uma vez que estamos em fase de candidatura e de matrículas. Tem ideia do número de alunos que vão entrar para estas escolas, ou ainda é realmente muito cedo para adiantar? Só temos expectativas, eu gostaria muito de estar enganado e, portanto, nesta altura, falar sobre esse assunto, eu deveria só dar sinais positivos e tudo muito cor-de-rosa, mas eu sei que não é essa a realidade. Portanto, os dados que nós temos na mão é de que reduzem 837 vagas relativamente ao ano anterior, mas em que essa redução, mais de 80%, essa redução acontece nas instituições do interior. Desde o Algarve, a Universidade do Algarve, vem por aí acima 3 universidades e 5 ou 6 politécnicos do interior, incluindo o de Porto Alegre. Portanto, a redução dá-se no interior, mais uma vez, e não no litoral. E, por outro lado, os números que nós conhecemos dos estudantes que estão a fazer as suas provas específicas de acesso ao ensino superior são menos. E são menos do que estes 837 vagas. Portanto, o que isto quer dizer é que nós vamos ter uma situação ainda mais grave do que a do ano anterior. Portanto, o número de vagas é muito superior ao número de candidatos. E quando isto acontece, com toda a naturalidade, as primeiras opções são cursos em instituições no litoral. Sem qualquer dúvida, nós sabemos. E isto não temos aqui nada a fazer quanto a isso, não é? Obviamente que as primeiras opções são cursos clássicos, não é? Da medicina, da arquitetura, do direito, da economia, todos esses cursos é que são as primeiras opções. E esses cursos não estão nos politécnicos, estão nas universidades. Portanto, não há aqui uma competição de igual para igual, não é? Nós sabemos que esses cursos serão logo preenchidos. E de engenharias, muitas das engenharias, etc. Isto por um lado. Por outro, as pessoas não acreditam, as que estão aqui no interior, os jovens, nós fazemos essa pergunta e o que eles nos dizem é: eu quero ir para Lisboa ou para outro centro. Mas que curso é que vai estudar? Não sei ainda. Portanto, a preocupação é mais um problema do interior, da interioridade que nós... O problema é sair daqui, é encontrar, é não ter uma expectativa de vida, de construção de uma vida aqui no interior e, portanto, vão à procura de uma oportunidade que não sabem ao certo o que nem como, mas acham que ali a probabilidade é maior de a encontrar. E vão. E, portanto, temos estas duas realidades. Por um lado, não ter aquelas áreas que são as mais procuradas, as mais apetecidas, e por outro, a localização. Pronto. E essas duas questões, quando há uma grande diferença entre o número de vagas e o número de candidatos, os prejudicados são os do interior, necessariamente. E por isso estou a prever que a situação não vai ser muito famosa. Nós tínhamos identificado todas estas questões, tínhamos sugerido ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior algumas medidas para virem no despacho das vagas para este próximo ano letivo. Nenhuma das medidas foi acolhida, nem da nossa parte, nem do Conselho de Reitores. Portanto, não houve diálogo entre o Ministério e o Conselho Coordenador e, portanto, o que vamos assistir é a uma maior inclinação entre o litoral e o interior. Ele já é bem inclinado, já estamos numa relação de 90% para 10% no interior, em termos de vagas, etc. E por isso as coisas ainda vão ser mais graves e esta medida política vem a favor do despovoamento do interior. Portanto, não ajuda em nada a inverter aquilo que todos nós queremos inverter. Doutor, assistimos diariamente, até porque nos tempos que correm, a muitos jovens abandonarem o ensino superior e muitos deles só por uma razão, por dificuldades financeiras dos pais. O IPP de Porto Alegre tem alguma política social para aqueles alunos que não podem pagar as propinas, mas que querem continuar a estudar? Olha, esse é o maior flagelo que nós temos tido. Eu tenho dito internamente que um grande objetivo, como é óbvio, é nós conseguirmos mais estudantes e é ter razões
de atração dos estudantes, para atrairmos estudantes de outras regiões. Essa é uma questão, mas ainda mais importante é conseguirmos manter aqueles que temos. Porque eles já cá estão. Não é? Mas tem havido estas desistências? E temos tido uma percentagem muito elevada de abandono, por um lado, abandono declarado, dizer, olha, não tenho condições financeiras para me manter a estudar. Doutor, e o doutor como presidente do Instituto, como pai, como é que lida com isto? Essa é a situação mais dramática, como lhe dizia, que nós temos. Nós temos aqueles que abandonam sem nos dizer nada e que não vêm sequer e que faltam e que não vêm aos exames e, portanto, percebemos que abandonaram. E há outros que se declaram e que dizem e invocam as mais diversas razões. O IPP, e o IPP o que é que faz? Mas deixe-me só dizer, invocam o despedimento do pai, o despedimento da mãe, a saúde, tantas razões assim, histórias que, enfim, são algo que ninguém, obviamente... Muitas delas dramáticas. Ninguém pode ficar sensível, indiferente a tudo isto. Bem, e então nós o que temos feito é o seguinte: a política de ação social nacional não é suficiente para dar resposta a estas situações. Ponto. Portanto, aquele sistema tradicional de bolsas de estudo, ainda que tem alguns critérios que eu não concordo minimamente com eles, mas que afastam um conjunto de estudantes de ter acesso a essa bolsa de estudo. Por isso, a bolsa de estudo que nós procuramos, mesmo aí trabalhar bem, porque ajuda muita gente, o facto de um aluno poder concorrer e rapidamente ter uma resposta, porque um aluno vai em setembro, candidata-se, entra, finais de setembro, apresenta o pedido de bolsa. Bem, mas se a bolsa só é conferida em fevereiro, de pouco adianta, o aluno está há 5 meses e depois acaba por desistir, não tem condições para vir. Portanto, naquela capacidade de avaliação e de resposta, nós melhorámos muitíssimo, alterámos a estrutura e melhorámos muitíssimo este ano, o último que passou, em relação aos anteriores. Esperamos que este próximo ainda seja mais eficiente e que o prazo médio de resposta seja muito curto. Mas isso não chega, deixa muita gente fora. E muita gente que, apesar de ter a necessidade, não tem condições para usufruir, em termos formais, dessa bolsa. Então, criámos um conjunto de programas de apoio ao estudante. Temos também uma bolsa de emergência, que é de situações que acontecem de um dia para o outro, em que o aluno se vê impossibilitado de cumprir o ano letivo por esta ou por aquela razão forte. E, portanto, isso é feito uma análise e é atribuída a bolsa, um apoio de emergência, que tem um determinado limite, mas que pode resolver problemas aos estudantes e permitir que eles fiquem por aqui. Depois temos outros de outra natureza, por exemplo, com as associações estudantes. Entre as associações estudantes constitui-se um fundo de apoio ao estudante, que organizam-se umas festas por aí e vai revertendo a favor daquele fundo. Aquele fundo vai tendo algum dinheiro e aquele dinheiro serve para acudir também a determinadas situações. Temos um programa que é muito importante, de mentorado. O mentorado é entre colegas, entre estudantes. Há um conjunto de estudantes das várias escolas, em articulação com o Gabinete de Apoio Psicopedagógico aqui do Instituto, com psicólogos, etc., aprendem a relacionar-se e a perceber-se do comportamento dos seus colegas. São responsáveis, digamos, o tutor por um conjunto de colegas e detectam determinados comportamentos e isso permite acudir a essas situações de integração, por vezes, de desvios por aqui e por ali, e que permite, de uma forma preventiva, ajudar muitos estudantes. Muito, mas mesmo muito. Temos consultas, canalizamos depois em termos de rede de saúde. Mas às vezes alguns sentem-se envergonhados e não dão a entender que realmente... Temos depois com a Unidade Local de Saúde, tudo isso organizado e permite fazer, pronto, conforme a sinalização e o grau de exigência, não é, que se coloca, assim são ajudados.
Depois temos outros programas mais materiais, tipo o Mais Alimenta. O Mais Alimenta é um programa, é uma réplica do Banco Alimentar contra a fome. Não é? É internamente, determinados dias do mês, em todas as unidades orgânicas, há um sítio onde se depositam alimentos, quer estudantes, quer professores, quer funcionários, todos podem fazer esse depósito, como entenderem. Há alguém, está nesta equipa, que recolhe esses alimentos e que depois há um conjunto de alunos que estão sinalizados e que distribui e tenta aliviar também essa questão. Portanto, nós temos na saúde também, fazemos tipo uma avaliação anual aos estudantes e depois, em função dos resultados, são ajudados e canalizados para alguns serviços de saúde. Enfim, procuramos ter um conjunto de medidas que sabemos que ainda assim não são suficientes. Sabemos disso e estamos a fazer o possível para que nenhum estudante abandone. Eu procuro fazer o seguinte, e isto é diário mesmo. Recebo todos os dias pedidos de estudantes a dizer que por esta ou aquela razão não conseguem pagar a propina, têm esta impossibilidade. O que nós temos estado a fazer é, porque não podemos libertar os alunos de pagarem propina, legalmente não é possível, têm que pagar, mas procuro que eles possam fazer esse cumprimento sem pagamento de juros e de forma faseada, de acordo com a capacidade que eles têm para pagar. Se puderem pagar 20 euros por cada período, levam 10 períodos a pagar os 200 euros. Se puderem pagar 50, é 4 meses e cumprem. Agora, o que é mais importante é tentar encontrar os planos adequados e haver aqui um quadro de compromisso, não é? O estudante também sentir que é um compromisso. Nós estamos a dar todas as facilidades, mas eles sentirem que é um compromisso. É óbvio que os atos académicos só produzem efeitos com a situação regularizada. Portanto, há aqui um compromisso que eles têm que cumprir se querem ver depois todo o esforço realizado, validado em termos académicos. Mas não podemos conferir qualquer certificado se o estudante não tiver a sua situação regularizada. Temos evitado ao máximo recorrer para outras vias para a cobrança das dívidas. E é muita. E em termos legais somos levados a fazê-lo, mas temos procurado insistir por todas as formas para que isso não aconteça. Doutor, estamos quase a chegar ao fim e eu normalmente acabo sempre estes programas, estas conversas, falando da CIMA. A CIMA é um parceiro do IPP, já em vários projetos. O que é que pensa das comunidades intermunicipais e também desta parceria? Eu entendo que a CIMA é um parceiro estratégico regional, como não podia deixar de ser. Sinto que as comunidades intermunicipais, talvez também com o próximo quadro comunitário também ajuda um pouco a isso, tem que cada vez mais ser uma entidade que tem que estar ao lado das outras instituições e que tem que ser facilitadora do desenvolvimento de um conjunto de instituições privadas e públicas, não é? Não tem que ser um motor, tem que ser um facilitador. Eu acho que essa função ainda não foi muito bem assimilada, mas é muito mal quando nós olhamos para uma determinada região em que as câmaras são os principais motores, em que são os principais empregadores. Isso é sinal que o dinamismo empresarial é muito reduzido. Portanto, seria muito bom que nós deixássemos de ver a nossa região através das câmaras, não é? Das autarquias locais, no seu todo, e começar a ver outros focos de maior dimensão e de maior importância. Enquanto isso não acontecer, é mau. E, portanto, as câmaras têm que assumir um papel muito, muito relevante, mas essencialmente, eu insisto, enquanto facilitador, não como protagonista principal do desenvolvimento regional, não deveria ser, mas deve ser essencialmente um parceiro que se procura reunir os principais agentes da região e que procura encontrar ali convergências
e faz todo um apoio político e técnico em torno de projetos regionais e que nos ajude a todos a conseguirmos concretizar esses projetos. Muito obrigada, Soutor, por esta conversa. E chegamos então ao fim de mais um Espaço Cima da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Hoje estivemos à conversa com o Dr. Joaquim Morato, presidente do IPP, Instituto Politécnico de Porto Alegre. Como sempre, voltamos na próxima semana e contamos consigo. Uma muito boa tarde.